Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. A última parábola que nós estudamos falava sobre o amor a Deus, em resposta ao amor de Deus por nós. E essa parábola fala a respeito do amor ao próximo, também como resposta do amor de Deus por nós. E o amor ao próximo num contexto bastante específico, que é o amor ao próximo sendo demonstrado no perdão. E as duas parábolas falam de dois devedores, mas o enredo dela é totalmente diferente. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indagando-se, o Senhor indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai, santo é o teu nome, glorificado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos confiado no Senhor nesses dias difíceis e sabendo que o Senhor tem guardado, protegido e amparado a tua igreja. E a tua igreja tem servido ao Senhor, ó Pai, com aquilo que nos tem sido permitido e possível nesses dias. Temos feito coisas, ó Pai, que nunca imaginaríamos fazer, servindo ao Senhor, e o Senhor tem potencializado a tua igreja e nós te adoramos por isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez agora, porque mais uma vez queremos ouvir a tua voz. Então, ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos esse estudo sobre amor ao próximo na semana passada, falando a respeito das nossas relações interpessoais. Não é? Porque se a gente não entender as relações pessoais de uma maneira mais profunda, a gente não vai entender o significado espiritual dessa parábola. Se a gente entender as relações pessoais apenas como uma escolha,
apenas como algo trivial da nossa vida, né? É algo que simplesmente a gente escolhe ter e que não interfere tanto assim na nossa vida. A gente não vai entender o significado dessa parábola. A gente só vai entender o significado real dessa parábola se a gente entender que as relações humanas, elas são extremamente profundas, essenciais e espirituais. As nossas relações interpessoais são essenciais para a nossa existência e são essenciais para a nossa relação com Deus. O Senhor chega a dizer que se a gente tiver alguma pendência contra alguém, a gente não pode cultuar o Senhor. Se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. Ele chega a dizer que se nós não amamos ao próximo, nós não amamos a Deus. Então, dá para a gente perceber com tudo isso como que as relações pessoais são importantes para o Senhor, importantes para a nossa vida. A nossa vida biológica, a nossa vida espiritual, a nossa vida social e a nossa vida espiritual. Então, não existe vida humana sem relacionamento, né? Mas, ao mesmo tempo que é essencial, ela também é uma tarefa difícil, e muito difícil, né? E nós vimos vários motivos e profundos que fazem com que cada ser humano esteja em rota de colisão um com o outro. Coisas do tipo a nossa constituição, a nossa natureza, os nossos defeitos e tantas outras coisas que definem quem nós somos, né? E faz com que seja impossível a gente viver sem ofender e sem ser ofendido, né? Essa é a síntese da existência de todas as pessoas. Nós machucamos e somos machucados. Então, isso torna esta verdade que é tão essencial para nós, que são os relacionamentos, também algo muito difícil para nós. É essencial e é difícil. Então, como a gente consegue viver essa relação com as pessoas, estando constantemente em rota de colisão com ela, né? E aí a solução para isso é o perdão. Nós terminamos a aula passada questionando como nós agimos e como nós reagimos com as pessoas que nos ofendem. E foi uma reflexão, uma autorreflexão, né? Cada um pensando sobre si mesmo, no seu histórico. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Ainda vai ser uma introdução para a parábola, né? Nós vimos duas coisas muito importantes que a gente não pode esquecer para entender perfeitamente a parábola, né? Eu volto a repetir, as relações são fundamentais para a existência humana e para a nossa existência espiritual, a gente não pode esquecer disso, e a segunda é que as nossas relações são humanamente impossíveis, porque todos nós naturalmente estamos em rota de colisão com o outro, porque isso faz parte da nossa constituição, faz parte da nossa natureza. Então, o terceiro ponto, que é essencial, que a gente não pode esquecer, é o significado do perdão. É o que de fato é o perdão. Só para citar algo que eu citei na última aula, algo que o C.S. Lewis escreveu, ele disse assim: falar de perdão é fácil, até termos que perdoar alguém. Ele quer dizer que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Nós vamos falar aqui sobre a teoria, mas vamos também abrir para os irmãos e para mim também, para nós falarmos sobre a prática, né? O que deve ser e o que é, porque não adianta a gente ser hipócrita dizendo que não é isso, a verdade bíblica é essa e tá bom, a gente vive isso. A gente sabe que entre o real, o ideal e o real, existe uma distância, que é por isso que existe o processo de santificação, né? A gente vai tratando sobre essas coisas. Mas para a gente começar a pensar sobre perdão, eu queria fazer duas perguntas.
que é para a gente começar a aprofundar o nosso pensamento sobre perdão. A primeira pergunta é o seguinte: existe uma expressão que é muito conhecida que diz assim: quem perdoa, esquece. Os irmãos concordam com essa expressão? É possível que a pessoa que perdoe de fato esqueça? O que os irmãos acham disso? Eu não estou procurando uma resposta certa ou errada, só estou querendo começar a propor a discussão, nosso pensamento sobre esse assunto. Não. A senhora acha que não, mãe? Não. A gente perdoa, mas não precisa esquecer. A gente não consegue esquecer. Só se a gente der um problema na mente da gente, a gente esquecer. Tem amnésia. Só que a gente lembra, uma amnésia, né? Só que a gente lembra, raramente a gente lembra daquilo, e quando lembra, a gente não dá nem importância, não machuca mais. Boa. Quem mais quer falar? Pastor. Fala, Daniel. Eu entendo que a gente pode analisar no sentido figurado as cicatrizes que a gente adquire ao longo da vida do corpo. Cada cicatriz você sabe por que você teve aquela cicatriz, mas aquilo ali não quer dizer que você não perdoou. Você vai sempre lembrar daquela cicatriz, mas com outro olhar, com uma experiência. Não vou fazer isso de novo, um exemplo, para eu não me machucar de novo. Boa. Alguém mais? E, de fato, essa expressão, se a gente for usar ela literalmente, ela não tem sentido nenhum. Porque o perdão não tem o poder de causar amnésia. Né? Seria bom se a gente simplesmente esquecesse. Né? A esposa nunca mais lembrasse daquilo que o marido fez, o marido nunca mais lembrasse dos erros da esposa, os filhos não lembrassem nunca mais do erro dos pais e o irmão do outro irmão. Se a pessoa, se a igreja nunca se lembrasse das falhas dos pastores, os pastores seriam as pessoas mais felizes do mundo. Né? Mas o perdão não gera amnésia. Então, quem perdoa esquece. Literalmente, não, isso não funciona. Mas vamos para um outro lado. Tem pessoas que gostam de dizer assim, e afirmam isso com muita... fazem isso categoricamente. Eu perdoo, mas não esqueço. É certa essa atitude de alguém dizer isso? O que esse tipo de afirmação fala a respeito da pessoa? Também não. Que dá a impressão que a pessoa está falando que perdoou, mas ainda está com rancor no coração. Quem mais quer falar? Vitor, liga o ventilador para por favor. Nossa, está quente aqui. E é justamente isso. Quando alguém afirma, eu perdoo, mas não esqueço, o que essa pessoa está dizendo, na verdade, eu não perdoo. Eu continuo guardando rancor no meu coração. Eu sou uma pessoa rancorosa. Geralmente, quem diz isso são pessoas rancorosas, são pessoas ressentidas, são pessoas que não têm facilidade, de fato, de perdoar. Você percebeu que é a mesma frase? Quando eu disse a frase, quem perdoa, esquece. A gente disse, não, é impossível a gente esquecer. Mas se eu disser, eu perdoo, mas não esqueço, aí a expressão que eu estou usando, ela é uma expressão que demonstra, acima de tudo, demonstra o meu egoísmo. Uma vida centrada no próprio ego. Né? Como que a gente resolve isso? Eu não vou resolver agora, só daqui para frente. É só para a gente começar a pensar sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar a respeito de como a gente entende isso. Na verdade, o que os irmãos falaram, a resposta dos irmãos já aponta para a solução dessas duas coisas que parecem paradoxo. Não, é impossível uma pessoa perdoar e esquecer. Ou melhor, é impossível que a pessoa esqueça depois que perdoe. Ela não está doente. Mas, por outro lado, se eu disser que eu perdoo e não esqueço,
eu estou demonstrando ressentimento. E a gente vai tratar sobre isso depois. Mas eu tenho uma terceira pergunta. A terceira pergunta é: o que é perdão? Eu queria que você falasse isso do seu coração, assim, com as suas palavras, de uma maneira mais profunda que você possa dizer, que você possa definir para mim o que é perdão, ou o que é perdoar. Eu acho, pastor, que quando realmente a gente consegue perdoar, a gente também tenta promover a reconciliação. Eu acho que isso é um sinal de que o perdão ocorreu, quando a gente tenta promover também essa reconciliação. Mas quando a reconciliação foi impossível? Quando ela for impossível? Eu só estou complicando, né? Tá. Mas eu quero complicar agora. Mas veja bem, por exemplo, Saulo era um homem terrível, né? Isso. Ele era um homem que tinha dificuldade, tinha ódio no coração, como a gente sabe. E, na verdade, quando ele se converte, ele passa a pregar o quê? Faça morrer a vossa natureza terrena. Isso. Então, eu acho que tudo começa por aí. Porque o que impede a gente de perdoar, o que impede a gente de ter certos descontroles, né? Certos desígnios ruins no nosso coração, né? Inclusive a falta de perdão. É o quê? É a nossa natureza terrena, que é má, que é perversa. Então, acho que isso é que torna impossível tudo. Porque quando for possível, tem espaço com todos, quer dizer, perdoe a todos, né? Então, mas antes de ter paz, de tentar ter paz, a gente tem que seguir todos os passos. Tem todos os passos para a gente seguir até a gente ver que não é possível. E muitas vezes a gente não segue o caminho todo, a gente para no meio do caminho. Isso. Então, acho que a impossibilidade é devido a isso, ao nosso coração. O nosso coração perverso, mal. Perfeito, Suzy. Quem mais? Quem quer definir para mim o perdão? Ninguém mais? Pastor, eu entendo que perdão é algo tão profundo. Se você for olhar, perdão é a misericórdia de Deus por nós todos os dias. E todos os dias, a todo minuto, a todo instante, a gente tem pecado e Deus tem nos perdoado. Eu acho que perdão eu entendo por isso. E se eu sequer não conseguir perdoar o meu próximo, como que eu vou acreditar? Como que vou ter direito a um perdão de Deus se não perdoa quem me ofendeu? Olha só, Cris, se a gente for abrir aqui, a gente vai ter muitas e muitas definições. Apesar de ser uma palavra que todo mundo entende, é uma palavra difícil de definir, porque é daquele tipo de palavra que a gente tem no português que se autodefine. É aquele tipo de coisa que a gente pergunta: o que é perdão? Perdão é perdão, né? A própria palavra já te traz um entendimento, né? Perdão é perdão. Só que isso faz com que a gente não se aprofunde tanto no real significado da palavra perdão. E essa atitude de perdão é algo que eu tenho pesquisado há muitos anos, até mesmo antes de ser pastor, porque é algo extraordinário, algo extraordinariamente profundo, lindo, poderoso, né? Está no centro da vida cristã. Não acontece a vida cristã se não acontecer o perdão, porque tudo começa quando Deus nos perdoa, né? E continua nos perdoando, como Daniel disse, né? Perdoando todos os dias, né? O tempo todo, né? A misericórdia de Deus. Então, sem o perdão de Deus não existe cristianismo, né? Então, toda a grandeza
do cristianismo está nesta palavra. Você pode colocar a palavra amor, misericórdia, perdão, graça, né? Nessas palavras que são fundamentais para a vida cristã, né? E eu tenho aqui muitas definições que a gente poderia trazer aqui, e eu queria, para entender melhor, facilitar o entendimento, eu queria trazer algumas definições que eu vou trazer, que eu vou compartilhar com os irmãos, dividindo ela em princípios, em 5 princípios. Se alguém quiser anotar, são 5 princípios que diz respeito ao perdão, aquilo que o perdão é, aquilo que define o perdão. E hoje a gente vai tratar disso, desses 5 princípios que definem o perdão. Se você não tiver como anotar, essa palestra vai estar gravada também, você pode assistir ela de novo, né? O primeiro princípio, queridos, é o princípio da remissão. Remissão. Esse é o primeiro princípio que define o perdão. O que é perdão? Perdão é remissão. Perdão é a remissão da pena, é a remissão da ofensa, da dívida. É a ação humana de livrar alguém da culpa, certo? Livrar alguém da dívida, livrar alguém da ofensa. Perdoar é dizer, você não me deve mais. A sua ofensa foi apagada, ela não existe mais. Perdão é a desconsideração da falta. Se eu digo que eu te perdoei, eu estou dizendo que aquilo que você cometeu não existe mais. Se você diz, eu te perdoo, significa que eu estou livre daquilo que eu te fiz de mal, né? É como se eu não tivesse cometido esse mal, e como se eu não te devesse nada mais. Se eu tenho uma dívida com você, eu peguei um dinheiro emprestado e você diz, eu perdoo a sua dívida, significa que eu não te devo mais. É como se eu nunca tivesse pego dinheiro emprestado com você. É como se não tivesse um centavo seu comigo. Acabou, está remido, está perdoado. É o cancelamento da ofensa. É a renúncia do direito sobre a dívida. É como se a pessoa nunca tivesse pecado. Perdão é como livrar alguém do cárcere. Tudo isso está dentro do princípio da remissão, certo? É como se alguém fosse tirado da cadeia. Pronto, não existe mais crime, não existe mais pena, não existe mais dívida, acabou, não existe mais. É como o indulto presidencial. Não sei se alguém já viu algum filme, já leu em algum lugar, por exemplo, quando tem alguém no corredor da morte nos Estados Unidos, e o presidente assina um indulto para ele, livrando ele daquela pena, né, dizendo, olha, você não deve mais isso. Então, isso é perdão, é remissão, é pagamento, é livramento, né? É como se a pessoa nunca mais tivesse errado com você. Então, esse é o primeiro princípio, né? Esse é o princípio também o mais claro de todos, né? Então, quando você diz, eu te perdoo, mas, vírgula, alguma coisa, então não é perdão. O perdão, sempre depois do perdão, tem um ponto final. Eu te perdoo. Acabou. O que você pode acrescentar depois do perdão é só alguma palavra de graça, tipo, eu te perdoo, vai em paz. Eu te perdoo, não se preocupe mais. Eu te perdoo, me dá um abraço aqui. Certo? É só isso que pode vir depois do perdão, mas não existe uma vírgula, um ponto e vírgula, não existe nada. Eu te perdoo, ponto. Acabou. Não existe mais. A história que passou não existe mais. É aquilo que Miqueias fala a respeito do perdão de Deus, né? Que ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. É daí que vem a expressão, quem perdoa, esquece, né? Joga no mar do esquecimento. É no sentido ali de que esse problema não virá mais à tona. Se eu digo para você, olha, Daniel, eu te perdoo, daqui a um ano eu não vou voltar mais nesse assunto. Na hora que acontecer outro problema, eu não vou dizer, Daniel, você lembra de um ano atrás o que aconteceu? Eu não vou, porque não existe mais aquele problema, certo? Então, para que o perdão exista de fato, a culpa,
a pena, a dívida, seja uma dívida financeira, uma dívida moral, uma dívida do tipo, você vai me pagar por aquilo que você me fez, isso não existe mais. Acabou definitivamente. Certo? Tudo correto por aí? O segundo princípio do perdão é o princípio da faxina na alma. Daquilo que acontece dentro de nós. O primeiro fala daquilo que fala em relação ao outro. O outro não me deve mais nada, mas agora tem a ver comigo. O perdão é uma faxina na alma. É um processo mental de eliminar qualquer ressentimento, qualquer raiva, qualquer rancor ou qualquer outro sentimento negativo em relação ao outro. É não se manter mais ofendido. Eu acho que semana passada nós falamos a respeito de mágoa, que quando a gente fala de uma ferida física, né, você bateu o seu braço em algum lugar, fica aquele roxo, a gente fala que aquilo está magoado, né? A carne ficou magoada. E aí, toda vez que você encosta naquilo, dói como se estivesse batendo outra vez. Né? Você sente a mesma dor. E, às vezes, dependendo do local que está magoado, você sente mais dor. Se você bate, por exemplo, o cotovelo, você sentiu aquela dor naquele momento, aí fica magoado. Toda vez que você mexe, dói mais, às vezes incha, né? E aí você não esquece mais daquela batida. E você, enquanto estiver magoado, você está lembrando da batida. Enquanto estiver magoado, você está sentindo dor por aquilo que aconteceu há 2 dias atrás, 3 dias atrás, 5 dias atrás. É exatamente assim que acontece com a pessoa que não perdoa. Né? O fato aconteceu. Mas a pessoa fica com aquilo guardado na alma. Fica com sentimentos ruins. E o sentimento ruim pode ser, eu vou vingar de você, ou esse sentimento ruim pode ser simplesmente em relação a mim, tipo, o quanto isso me faz sofrer. Toda vez que eu vejo essa pessoa, eu lembro do que aconteceu e essa lembrança me traz dor. Eu não posso estar no mesmo ambiente que essa pessoa que me ofendeu, porque é como se ela estivesse falhando comigo outra vez. Se ela entra, eu tenho que sair, porque o meu dia acabou. Estou numa festa, a pessoa chegou, eu me entristeço. Eu não quero mais, a festa perdeu a graça. Por quê? Porque só de olhar para aquela pessoa, a lembrança do que aconteceu reaviva na minha mente. É como se alguém tocasse na minha mágoa. É como se alguém tocasse na minha ferida. E dói do mesmo jeito que doeu há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e às vezes dói mais. Certo? Toda vez que eu lembro daquele fato, aquele fato me dói a alma. Você pode dizer para alguém que você perdoou ela. Você pode até dizer para a pessoa, olha, você não me deve mais nada. Eu não vou te levar para a justiça, eu não vou te levar para o conselho da igreja, eu não vou cobrar a dívida que você tem, não vou fazer mais nada. Certo? Você cumpriu o primeiro princípio, remiu aquela pessoa. Ela não te deve mais nada de fato, você nunca mais vai cobrar aquilo dela. Porém, aquilo ainda te machuca. Aquilo ainda te faz sofrer. Então, você ainda não perdoou. Você fez apenas uma parte do perdão. E, na verdade, a parte mais superficial dele, que é redimir as pessoas da sua dívida. Mas todo a dor e todo o problema continua acontecendo dentro de você. O Hernandes Dias Lopes, que tem um livro sobre perdão, ele diz assim, perdoar é lembrar sem sentir dor. É isso que é perdão. E aí a gente responde aquela pergunta, quem perdoa, esquece. Há um esquecimento intelectual, você sofreu amnésia, não, você lembra daquilo, mas isso não te machuca mais. Você, de fato, conseguiu perdoar essa pessoa quando você consegue olhar para ela e, mesmo que você lembre de tudo que ela fez, isso não te doa mais. Isso não te deixe mais triste. Isso não te ofenda mais.
Isso não te leva de volta para aquilo que aconteceu no passado. Caio Fábio, ele diz assim, falar de perdão é falar da capacidade de oferecer ao outro uma memória apagada, sem registros, sem mágoas, sem tatuagens do ressentimento. Perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa própria história, sem as memórias que fizeram dele uma pessoa desagradável ou uma desagradável lembrança. Então, é retirar tudo isso de ruim do nosso coração, né? E é por isso que vários autores falam que o perdão mais profundo e o perdão legítimo, ele é libertador não para quem te ofendeu, quando você o liberta da dívida. Olha, você não me deve mais, pode ir, mas é libertador para a própria pessoa que está perdoando. Sabe? Porque a falta de perdão nos mantém preso à mágoa. E preso à mágoa, consequentemente, nós somos presos à pessoa que nos machuca. É como um carcereiro que vigia um preso. E vários pregadores usam essa ilustração, né? É lógico que o carcereiro, depois do seu turno, ele pode ir para casa, dormir e tal, mas no momento em que ele está vigiando o preso, quem está verdadeiramente preso é o carcereiro. Porque ele passa a madrugada ali vigiando o presídio, enquanto isso o preso pode dormir. Ele pode jogar cartas com o outro, ele pode se divertir, ele pode contar uma piada, mas o carcereiro tem que ficar ali, atento, ele não pode pestanejar, ele não pode dormir enquanto for o turno dele. É assim que a gente faz quando não perdoa de fato as pessoas e fica carregando pela vida ressentimentos, mágoas, dores no nosso coração. Eu lembro de uma irmã, uma ovelha minha lá em Batiba, que ela teve um desentendimento com alguém da igreja também. E foi um entendimento que aconteceu até mesmo no contexto da igreja. O tempo passou e ela disse que havia perdoado esse irmão, mas o assunto nunca mais nunca mais teve nenhum continuação dele, certo? Mas depois de 10 anos, que eu fui pastor em Batiba por 12 anos, essa irmã me procurou, dizendo que ela ainda estava presa àquilo que aconteceu 10 anos atrás. Todas as vezes que ela olhava para essa pessoa, que na época agora já era presbítero da igreja, ela sentia uma dor no coração. Ela não conseguia receber o pão da ceia dele, porque isso machucava sua alma. E ela estava o tempo todo preso, mas ela disse assim, pastor, sabe o que eu descobri agora, depois de 10 anos? Depois de 10 anos, eu descobri que a minha vida ainda estava presa há 10 anos atrás. Eu ainda estava remoendo e sofrendo por aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, enquanto o fulano de tal estava vivendo livre de tudo isso. Ou seja, eu estava prendendo ele na minha mágoa, mas quem estava preso era eu. Porque ele não estava mais preso àquilo que aconteceu, ele estava vivendo a vida dele. Então, o segundo princípio da mágoa, do perdão, é esse, é fazer uma faxina na alma. A pessoa que perdoa de fato, ele se livra de todo esse ressentimento. O perdão liberta o ofensor da sua mágoa, mas também liberta a dor da pessoa que te leva da dor que essa pessoa te causou, te livra dessa dor, né? Você finalmente se liberta daquilo que aconteceu no passado. Né? Então, é muito importante que a gente livre a pessoa da dívida, mas que também nos libertemos de toda a dor, de todo o ressentimento que esse sofrimento nos trouxe. Isso, às vezes, é fácil, às vezes é muito difícil. Às vezes você consegue fazer assim, às vezes você vai carregar isso por muito tempo. Às vezes você
Você ora ao Senhor e acabou. Às vezes você tem que orar por muito tempo. Às vezes você precisa até procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra para tratar disso. Porque esses profissionais são instrumentos de Deus para trazer cura para a nossa alma também. Sabe? Porque nós somos seres humanos. Então, não é uma coisa que pode simplesmente acontecer de uma hora para outra. Dependendo do quão profundo essa coisa entrou na nossa alma, mais difícil é para arrancar. É como se fosse erva daninha, né? Geralmente, elas têm as raízes tão arraigadas no chão que você arranca e fica coisa lá dentro ainda, que depois vai brotar novamente. Então, é um tratamento mais complicado. Terceiro princípio é o princípio da doação. Perdoar também é se doar. A palavra perdão, em latim, que é perdonare, ela é formada por duas palavras. Per, que significa por inteiro, e donare, que significa doar ou entregar. Então, perdão significa se entregar por inteiro. É uma coisa interessante. Porque quando você perdoa alguém, você não apenas oferece à pessoa o perdão, mas você oferece a si mesmo para essa pessoa. Perdão não é apenas um ato de amor que te leva a cancelar a dívida de outra e não ficar mais ressentido com essa pessoa, ou irado com essa pessoa. Perdão é também aquilo que nos leva a doar a nós mesmos para aquela pessoa. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Nós vimos na semana passada que toda ofensa que sentimos está ligada à nossa natureza. Não é uma coisa à parte de nós, é aquilo que nós somos. É a nossa natureza caída. Porque toda ofensa machuca o nosso ego. Toda ofensa machuca o nosso eu. E todo ser humano se vê no direito de exigir a retribuição por aquela ofensa. É por isso que a gente se ira, se ressente, se vinga, quer justiça, porque está dentro do nosso ego, daquilo que nos constitui como ser humano. Né? Isso faz parte daquilo que é a nossa própria existência. Né? Então, para perdoar, eu tenho que abrir mão da minha própria existência, da minha própria essência, da minha própria natureza. Eu tenho que dizer não para mim mesmo. Não existe ser humano que possa dizer perdoar para mim é fácil. Existem pessoas que têm maior facilidade, pessoas que têm menor facilidade, dependendo da sua constituição, mas nunca é a atitude natural do ser humano. A não ser que essa pessoa seja doente. A não ser que essa pessoa tenha um complexo de capacho, que gosta de ser pisado, quer ser pisado, mas ainda assim, esse aceitar ser pisado não significa perdão. Porque tem gente que é pisado e aceita ser pisado o tempo todo. Então, parece que essa pessoa perdoa fácil, mas ela não está perdoando. Ela está se tornando um capacho. Porque quem perdoa não é capacho. Não serve para ser pisado pelas pessoas. Nós vamos falar disso depois. Né? Então, nunca é uma ação natural. Nunca vai ser. Se você diz, olha, eu tenho uma dificuldade, ou nessa situação foi difícil perdoar, olha como eu sou ruim. Não, você não é ruim, você é ser humano. Né? Então, para perdoar, a gente tem que abrir mão da nossa essência. Entregar para o ofensor a minha ferida, a minha alma ferida e o meu direito. Eu tenho que entregar para ele tudo que eu sou. Não foi isso, por exemplo, que Jesus fez por nós? Jesus não devia nada. Nós devíamos tudo. Ele assumiu a nossa dívida e morreu por ela. Certo? Então, você não perdoa alguém se você não morrer por amor a essa pessoa. Esse perdão não vai ser real, não vai ser profundo, não vai ser completo, se você não morrer para essa pessoa. Mas eu vou morrer pela pessoa que me ofendeu, foi isso que Jesus fez por nós. Mas fulano de tal me machucou muito.
É isso. Eu tenho que morrer por ele. Tenho que matar o meu ego, tenho que matar o meu ressentimento, tenho que matar minha mágoa, eu tenho que matar o meu direito de justiça e, às vezes, eu tenho o direito mesmo de retribuição. Às vezes, a pessoa me prejudicou mesmo. Mas, para perdoar, eu tenho que abrir a mão desse direito. Eu tenho que me dar. Né? Se você é um perdoador, sua vida não pertence mais a si mesmo. Então, perdoar já não é mais uma decisão sua. Porque você não existe mais, o seu ego já morreu. Então, esse foi o terceiro princípio. O quarto princípio é o quarto do mérito, é o princípio do mérito. Né? O que significa o princípio do mérito? Eu quero explicar isso usando uma expressão do Philip Yancey, naquele livro que eu já disse aqui, Maravilhosa Graça, que é um livro que todo mundo tem que ler, do Philip Yancey. Existem 2 livros com esse nome. Um é do Max Lucado e outro do Philip Yancey. Você pode comprar qualquer um dos 2, que é livro que você tem que ler, Maravilhosa Graça. E ele diz assim, assim como a graça, o perdão também é, em si, a enlouquecedora qualidade de ser não merecido. Ou seja, o princípio do mérito significa que você não perdoa quem merece ser perdoado. Você simplesmente perdoa. É exatamente como a graça. Certo? A graça, é favor imerecido. E o perdão também é um favor imerecido. Ou seja, assim como acontece com o amor de Deus, a outra pessoa não precisa convencer a gente a perdoá-la. Ela não precisa se fazer por merecer ou se tornar digna do seu perdão. Porque perdão é uma atitude de amor incondicional. Antes de qualquer coisa, essa pessoa já precisa ter sido perdoada no nosso coração. Então, você já viu aquela pessoa que diz, eu perdoo, desde que ele faça isso e aquilo, eu te perdoo se você não errar mais. Eu te perdoo se você se arrepender. Eu te perdoo se você mereceu o perdão. Eu te perdoo se você for lá na frente de toda a igreja e pedir desculpa. Você me ofendeu publicamente, então só vou te perdoar se você for lá na frente de todo mundo, para todo mundo que você falou mal de mim e retratar. Só assim eu vou te perdoar. Se você já ouviu alguém dizer isso, ou você já disse isso alguma vez, meu irmão, minha irmã, isso não é perdão. Isso é restituição. Perdão é imerecido. Vou repetir o que Philip Yancey disse. Assim como a graça, o perdão também traz em si a enlouquecedora qualidade de não ser merecido. Então, você pode dizer assim, então, pastor, se eu perdoo alguém, por exemplo, um criminoso, ele não tem que pagar na cadeia, ou e se a pessoa não se arrependeu, como que eu vou perdoar essa pessoa? Né? Nós devemos perdoar quem não se arrependeu, então, se ele continuar fazendo a mesma coisa, porque ele não se arrependeu, eu preciso continuar perdoando ele? É uma questão complicada, não é? E para a gente entender isso, a gente tem que diferenciar perdoar de oferecer perdão. São 2 coisas complementares, mas diferentes. Eu vou explicar. Perdoar é aquilo que nós temos tratado até aqui. É oferecer, tratar com a sua própria alma. É você faxinar a alma. É você dizer, olha, eu não vou sofrer mais com isso que aquela pessoa me fez. Certo? Oferecer perdão é o ato de ir até essa pessoa e reconciliar com ele. Dizer que ele não te deve mais nada. Então, quando não há arrependimento, você tem que perdoar o ofensor.
Porque se você não perdoar, você vai continuar carregando aquela mágoa. Mas você só vai oferecer o perdão para essa pessoa se ele se arrepender. Por quê? Porque o arrependimento é parte do tratamento que levará essa pessoa ao crescimento. Se você oferece perdão para alguém sem arrependimento, você está impedindo que essa pessoa cresça. Por exemplo, um tratamento com uma criança, um filho. Um filho errou. E se toda vez que o filho errar, você chegar para ele, passar a mão na cabeça dele, dizendo: ah, meu filho, eu te perdoo, não tem problema, não. Você está incentivando a criança a continuar fazendo a mesma coisa. Certo? Agora, pensa na outra opção. O seu filho errou e ele não se arrependeu. Você, no seu coração, já perdoou essa criança. Você não vai carregar a mágoa do seu filho. Você não vai trazer ressentimento para o seu coração. Sabe? Você não vai ser consumido por essa raiva que você está com o seu filho. Não, você tratou com o seu coração, está perdoado. Mas você não vai oferecer esse perdão para ele. Você vai continuar endurecendo com o seu filho. Até que ele entenda que errou. E aí, quando ele chega e diz: pai, me perdoa, eu errei. Mãe, me perdoa, eu errei. Aí você oferece o perdão, porque você já perdoou mesmo. Você não começou a perdoá-lo naquele momento, você já tinha perdoado. Mas você permaneceu endurecendo com ele para que ele aprendesse a lição e crescesse. Certo? Então, essa é a diferença. O perdão é sempre merecido. A pessoa pode ter feito uma coisa terrível com a sua família. Pode ter destruído a sua família. É um criminoso, é um bandido. Sabe? Ele entrou na sua casa e destruiu a vida da sua família inteira e não se arrependeu. O que você vai fazer? Você vai perdoá-lo. Porque se você não perdoar, a outra escolha é se manter magoado, ressentido, sofrendo, sabe? Querendo que essa pessoa pague o tempo todo, sabe? Sendo consumido por isso. E isso, ninguém pode viver assim. Deus não vive assim. Então, o que você faz? Você perdoa. Mas significa que você vai lá abraçar o criminoso e dizer: não tem problema, não? Você não vai fazer isso. Porque isso se tornar capacho. Você já viu, por exemplo, acontece muito casos, por exemplo, de mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo com o marido, que o marido trai, bate, espanca, ofende, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e ela está sempre passando a mão na cabeça do marido. Isso não é perdão, isso é ser capaz. Certo? Então, o perdão é você simplesmente dizer: olha, eu não vou sofrer com isso. Agora, vai continuar abrigando essa pessoa que está te violentando, por exemplo, te machucando? Não. Sabe? Se você é mulher, seu marido está te batendo, você vai denunciá-lo na justiça. Ele vai ser preso. Ele precisa aprender a respeitar uma mulher. Certo? Se ele não te respeita como esposa e está tendo relacionamentos extraconjugais e não se arrepende e não volta e não muda de vida, certo? Por isso que a Bíblia dá o direito da esposa se divorciar do marido, no caso de relações sexuais ilícitas, não é? Porque ficar aceitando isso não é perdão, é ser cúmplice. Agora, você pode mandar o marido embora, mas você tem que ter tratado no seu coração. Agora, pensa na outra possibilidade. Você tratou no seu coração, você perdoou essa pessoa, mas aí depois o seu marido ou essa pessoa se arrepende do seu erro. Então, você o abraça e restaura o seu casamento. Certo? Então, mas a essência do perdão não exige mérito. Porque se exigir mérito não é perdão. Eu te perdoo se você merecer. Se a pessoa merecer, você não perdoou. Seria a mesma coisa de Deus dizer para nós: eu te perdoo se você merecer. Nós nunca seríamos perdoados.
Jesus Cristo morreu pelos pecados de todas as pessoas. Não é verdade? Mas quem serão os perdoados? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Certo? Então, uma coisa é perdoar, outra coisa é oferecer o perdão, outra coisa é se reconciliar. Às vezes você perdoa e não se reconcilia. Porque às vezes a reconciliação é impossível. Tem pessoas que te machucam o tempo todo. Sempre que te vê, vai te dar uma pedrada. Trabalha com você e quer o tempo todo de destruir. Você vai viver carregando mágoa dessa pessoa? Você não vai, você perdoa ela no seu coração. Mas você vai viver do lado dessa pessoa paparicando essa pessoa que só te machuca? De maneira nenhuma. Ela de um lado, você do outro. Eu não tenho, por exemplo, dificuldade alguma de, se alguém me machuca e permanece machucando e tem más intenções comigo, eu não tenho problema algum de ficar afastado dessa pessoa, não guardo mágoa dessa pessoa, está perdoado no meu coração, mas para que eu vou conviver com alguém que me machuca? Que toda vez que se encontra comigo quer que me machucar. Não, isso é ser capaz, não é perdoar. Perdoar é tratar o coração, libertar a pessoa, certo? Mas oferecer perdão, aí já é outros 500. Né? Ernou, para terminar esse quarto ponto, que é a questão do princípio do mérito, ou do não mérito, se você quiser escrever assim, né? O Ernou diz o seguinte, ele aponta um outro lado dessa questão. Ele diz assim, o perdão é o amor praticado entre pessoas que amam defeituosamente. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo trazer para nós a lembrança que, no que tange a relacionamentos humanos, ninguém é inocente. Então, se você exige que o outro mereça ser perdoado, né, você está se colocando como uma pessoa justa. Você precisa merecer o perdão. Então, estou dizendo que eu mereço. E você precisa chegar no meu patamar. Eu tenho méritos e você precisa chegar no meu nível de méritos. Mas, quando se trata de perdão, é perdão entre pessoas que não são perfeitas. Pessoas que não são inocentes. Eu posso não ter falhado com você, mas eu falhei com outra pessoa. Certo? Então, eu sou perdoado pela pessoa e perdoo você. Na verdade, nos relacionamentos humanos não existem méritos, só existem falhas. E para a gente encerrar, o quinto princípio é o princípio do caráter, da natureza, da essência. De uma maneira geral, isso você pode perceber nas relações, as pessoas costumam perdoar algumas pessoas, mas outras não. Elas perdoam algumas falhas, mas outras elas não perdoam. E até mesmo perdoa uma pessoa uma vez, até duas, mas não perdoa a terceira. Por que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas o perdão é um ato, uma atitude. E então, dependendo da pessoa, dos meus interesses, por exemplo, eu posso perdoar alguém ou não perdoar o outro. Se eu tiver interesse nessa pessoa, eu posso muito bem perdoá-la. Se eu não tiver interesse nenhum por essa pessoa, eu posso não perdoá-lo. Se aquela ofensa me machucou mais, eu não perdoo. Se me machucou menos, eu perdoo. Isso é uma natureza caída, falha. Certo? Agora, isso não é perdão bíblico. A parábola que nós vamos estudar nos mostra isso. Que isso não é o padrão bíblico. Perdoa alguém, mas não perdoa o outro. Perdoa essa falha, mas não perdoa outra falha. Perdoa uma vez, perdoa as duas vezes, mas não perdoa 3 vezes. Certo? O perdão bíblico não encontra limites. Então, para perdoarmos de fato, nós temos que ter outro caráter. Nós temos que ter outra natureza.
O perdão genuíno tem a ver com o nosso modo de ser, com o nosso modo de existir, com o princípio de um caráter renovado por Deus. E é aí que nós chegamos na parábola que nós vamos estudar semana que vem. Né? O último princípio, que é o princípio do caráter, é o que dá a base para aquilo que nós vamos estudar aqui na parábola do credor incompassivo. Por que que ele recebeu o perdão e depois esse perdão foi cancelado? O que que aconteceu nele por ele receber um perdão tão grande e não ser capaz de perdoar algo bem menor? Isso tem a ver com caráter, tem a ver com natureza. O perdão que Jesus trata aqui nessa parábola é um perdão praticado por alguém que é nascido de novo. Você só pode entender essa parábola se você entender que ela está falando de um cristão, de alguém que foi perdoado por Jesus Cristo. Tem a ver com caráter, com nova natureza, com ser nova criatura. Mas isto é um assunto para a semana que vem. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Ou comentário? Ou uma discordância? Ou qualquer coisa? Pastor? Sim, Suzy? Não é uma discordância nem dúvida, não. É um questionamento. Com relação a quando a pessoa diz que precisa de um tratamento psicológico. Certo. Né? Eu falo isso porque eu já tive contatos com vários psicólogos, terapeutas e tal. E quando a gente começa a analisar, estudar a Bíblia, principalmente lá no Sermão do Monte, né, que aprofunda muito, a gente vê que a psicologia ela não combina muito com a Bíblia. A psicologia ela afaga muito o eu da gente. A psicologia ela passa muita mão na cabeça da gente, né? Com relação a perdão, com relação a coisas do passado, entendeu? O caminho dela é completamente diferente, principalmente no terceiro ponto que o senhor mencionou e no quinto ponto. Então, assim, no que eu vejo, na minha experiência pessoal, o que eu recebi de instruções, naquele feedback e tal, é completamente diferente do ensino de Jesus Cristo. Você consultou com vários psicólogos diferentes, Suzy? Com 5. Porque depende muito, eu concordo com você, Suzy, que a maior parte da psicologia ou dos psicólogos, eles seguem uma linha totalmente contrária às escrituras. Não é? Até mesmo alguns psicólogos cristãos, eles não são muito coerentes com a palavra do Senhor. Não é? É por isso que, dentre tantas ciências, a psicologia ou o psicólogo ele tem que ser muito bem escolhido e entender quais são as linhas, porque existem várias linhas possíveis para se trabalhar na psicologia, a linha freudiana, junguiana e outras. Né? Então, depende da linha que o psicólogo trabalha e mais, desse psicólogo ter o entendimento cristão. Porque dependendo do psicólogo, ele vai dizer, não, se você tem tendência homossexual, liberta o que você tem e seja mesmo. Né? Por isso que é muito importante conhecer a linha de trabalho do psicólogo. Você pode perguntar isso para ele, qual a linha você trabalha? É freudiana, é junguiana, qual que é? Né? E, de preferência, procurar um psicólogo cristão, mas que de fato seja cristão. De fato, uma coisa que me marcou muito numa dessas sessões de terapia foi um conselho que ele me deu, que para no fim do dia arrumou uma atividade assim de tipo luta de boxe, de bater bastante no saco de pancada e visualizar ali a pessoa, o problema e descarregar tudo, né? Descarregar da maneira certa. Mas isso diante da Bíblia está completamente errado. O que Jesus fala para a gente o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira.
Mas às vezes dá um soco num saco de pancada, faz você jogar a ira para fora, Suzy. Mas a gente tem que resolver o problema. Então, tem, mas você não consegue resolver. Fala. Por exemplo, você não consegue resolver o problema com a outra pessoa se você permanece irado. Certo? Eu não estou falando que a gente tem que sair socando tudo, não. Mas isso pode ser uma terapia para algumas pessoas. A grande questão da psicologia, Suzy, eu estou falando da boa psicologia, não daquela que confronta as escrituras, não é? É que o psicólogo ele estuda a forma de pensamento humano. Não é? Então, muitas vezes, ele consegue identificar no nosso pensamento alguns calos, algumas barreiras, alguns limites, que esses, de fato, a gente tem que superar. Né? Então, existem muitos psicólogos bons e, dependendo da situação, ele consegue muito ajudar as pessoas. Sabe? Eu tenho uma menina estudante que frequentou aqui nossa igreja. Ela estava com um problema, ela tinha um problema muito sério de tomar decisões. E ela sempre, ela era extremamente tímida, com um complexo de inferioridade muito grande, e ela sempre tinha muito medo das consequências do que poderia acontecer. E ela procurou uma psicóloga, inclusive, da nossa igreja, né? E bastaram 3, 4 consultas para ela se livrar totalmente desse medo. E ela fala, olha, foi libertador para mim. Sabe? Por quê? Porque a pessoa olhou o problema dela de fora, né? Conseguiu entender aquilo que estava bloqueando ela e conseguiu tratar isso com ela e ela conseguiu se libertar. Né? Então, infelizmente, a psicologia está muito barata. Tem muitas pessoas que falam que são psicólogos, mas são, por exemplo, terapeutas, e a terapia, você não precisa de psicologia para ser um terapeuta. Né? Quem geralmente fala muito sobre essas coisas de dar soco, fazer isso, fazer aquilo outro, são terapeutas, e não psicólogos. Né? Mas eu já procurei psicólogo, né? já procurei psiquiatra, e das 2 vezes foi bênção para a minha vida. Mas a gente tem que saber procurar a pessoa certa, sabe? Então, assim, mas a gente tem que ter medo, porque muitos psicólogos vão tentar levar você para um caminho totalmente contrário às escrituras, né? Eu